Inglês, a língua franca do mundo. Para muitos, difícil, para outros, uma língua bonita. O inglês é uma língua germânica, originada da Inglaterra e atualmente é o idioma mais utilizado na comunicação internacional. É amplamente falado em áreas como negócios, tecnologia, ciências, turismo e entretenimento, servindo como uma importante ferramenta de conexão entre pessoas de diferentes países. E como professor de inglês e poliglota, decidi fazer um vídeo no estilo iceberg, para descobrirmos juntos as loucuras, os macetes, os mitos do aprendizado da língua inglesa. E para quem não sabe, um vídeo no estilo iceberg é basicamente um vídeo onde a gente vai destrinchando tópicos, falando sobre eles, vendo a importância deles, curiosidades. A gente vai aprender muito inglês nesse iceberg aqui, então fica aí até o final. So, without further ado, let's get started. Sim, mas antes de começar o vídeo, eu já ia me esquecendo. Se inscreve aí no canal, nos ajuda a chegar a 10 mil inscritos, comenta alguma coisa pra ajudar com o algoritmo e fazer um poliglota feliz. É isso aí, vamos lá. Camada 1, o básico do inglês. Ok, vamos iniciar o nosso iceberg, começando aqui com a camada 1, o básico do inglês, sendo o primeiro tópico, cumprimentos. Se falarmos apenas dos cumprimentos mais comuns do dia a dia do inglês, existem cerca de 15 a 30 que uma pessoa regularmente usa, tais como hello, hi, hey, good morning, good afternoon, good evening, how are you, how is it going, what's up? Os cumprimentos estão na camada do inglês básico, logo no primeiro tópico, pois é com eles que você começa uma conversação. Os cumprimentos são basicamente as primeiras palavras que você aprende para sustentar uma conversação em inglês. Se incluirmos cumprimentos formais e informais, regionais do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, gírias e cumprimentos antigos ou até mesmo raro, os números facilmente vão passar de 100. Entretanto, para alcançar o nível A1 ou A2, conhecer de 10 a 20 cumprimentos já é o suficiente. E na prática, os nativos usam hi, hello, hey, good morning, what's up e how is it going, com mais frequência do que dezenas de outras variações. Vocabulários básicos. Vocabulários básicos são um conjunto de palavras mais frequentes e úteis para começar a aprender e se comunicar em inglês. Antes de aprender gramática complexa, você precisa ter palavras para falar sobre as pessoas, objetos, lugares e ações. Dentre essas palavras temos man, woman, boy, girl, friend e family. E diversas outras palavras que, se eu parar aqui para falar no vídeo, bem, vão ser muitas. E você deve estar se perguntando, quantas palavras são necessárias para sobreviver? E a minha resposta é... depende. Depende da situação. Depende do que você está fazendo. Mas um pesquisador e estudioso da área de linguística e metodologia de ensino chamado Paul Nation afirma que de 2.000 a 3.000 vocábulos são necessários para compreender boa parte do inglês cotidiano. E eu diria que as primeiras palavras essenciais do inglês são membros da família, objetos, cores, números, dias da semana, alimentação, verbos e adjetivos que são utilizados com frequência. Essas palavras vão ser basicamente a matéria-prima necessária para formar frases e começar a se comunicar. Falando em formar frases, frases simples. Frases simples são as primeiras estruturas complexas que um estudante aprende para comunicar ideias básicas. Geralmente seguem padrões curtos e previsíveis, como sujeito, verbo e complemento. Exemplos: I am happy. Eu estou feliz. My name is John. Meu nome é John. I like pizza. Eu gosto de pizza. She's my friend. Ela é minha amiga. We live in Brazil. Nós vivemos no Brasil. Dentre as características de uma frase simples estão uma única ideia principal, poucas palavras, vocabulário comum, estruturas diretas e sem tempos verbais avançados. As frases simples são fundamentais porque permitem que o aluno comece a utilizar a língua antes de dominar toda a gramática, que eu acho que é sinceramente impossível dominar toda a gramática. Abordagens comunicativas e pesquisas sobre a aquisição de línguas mostram que a aprendizagem é favorecida quando o estudante compreende e produz mensagens significativas desde o início, em vez de apenas memorizar regras isoladas, que é justamente o que eu falo para vocês aqui no canal. Não foquem só em gramática, ela é sim importante, mas é interessante que vocês se exponham a coisas que são ditas no dia a dia e estudar a gramática pouco a pouco.
para não fazer com que o idioma fique chato de se estudar. Concluindo, as frases simples são as primeiras sentenças complexas do inglês, utilizadas para apresentar-se, descrever pessoas, expressar gostos e comunicar necessidades básicas. São a ponte entre o vocabulário isolado e a comunicação real. Tradução palavra por palavra. Traduzir palavra por palavra seria mais como um obstáculo a ser superado do que uma coisa a ser aprendida, que eu incluí nesse iceberg. Se você nunca teve a experiência de aprendizado em uma segunda língua ou nunca teve alguém para te aconselhar a não traduzir, isso com certeza vai acontecer com você. Isso prejudica o seu aprendizado porque, ao invés de entender o que o falante do idioma está falando e responder, o caminho no cérebro é totalmente diferente. Você ouve o que o falante está falando, traduz, processa, pensa no que vai responder, traduz o que vai responder e fala. E a tradução de certos termos e expressões não vão funcionar muito bem, como nessa seguinte frase: It's raining cats and dogs, que literalmente significa que está chovendo gatos e cachorros. Mas o real significado é que está chovendo muito. Pesquisadores da aquisição de segunda língua apontam que iniciantes frequentemente recorrem à tradução mental. Com o aumento da proficiência, a tendência é que o aluno passe a associar palavras diretamente a conceitos e imagens, sem precisar traduzir tudo para o português. Minha conclusão é que é uma estratégia útil para começar, mas se torna limitante à medida que o idioma passa a ser entendido por um contexto e significado. Então, desde o começo, busquem não traduzir. E se você já traduz, assim como eu, que fiquei até o nível intermediário traduzindo, busquem associar significante ao significado. Ou seja, se você vê uma maçã, não é uma maçã, é uma apple. Verbo to be. Eu aposto que todo mundo já viu ou vagamente conhece o verbo to be, queridinho dos estudantes de inglês. Em frases afirmativas, o verbo to be vai ter a seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be mais complemento. Olha aqui alguns exemplos. I am Brazilian. She is a teacher. We are happy. They are at home. O verbo to be é geralmente o primeiro conteúdo gramatical aprendido por estudantes de inglês. Ele corresponde principalmente aos verbos ser e estar em português. Embora muitos cursos comecem pelo verbo to be, algumas abordagens modernas defendem que ele não precisa ser o primeiro assunto estudado. Muitos alunos conseguem aprender frases completas, como I like music or I want coffee, antes mesmo de entender formalmente o funcionamento do verbo to be. Por isso, ele é importante, mas não é necessariamente o ponto de partida absoluto para aprender o inglês. Perguntas básicas. As perguntas básicas são uma das primeiras habilidades de comunicação que um estudante desenvolve. Elas permitem obter informações simples, iniciar conversas e interagir com outras pessoas em situações do dia a dia. Perguntas mais comuns incluem: What's your name? Who are you? How old are you? How are you? Por exemplo. No tópico das perguntas básicas temos as WH questions, algo que traduzido literalmente em português ficaria como perguntas WH. Entre elas temos what, who, when, where, why e how, que apesar de não começar com as iniciais WH, serve a mesma função na língua. Portanto, é considerada sim uma WH question. Fazer perguntas é essencial para a comunicação. Muitos iniciantes aprendem primeiro a responder perguntas, mas a capacidade de formulá-las aumenta muito mais a independência no idioma. Minha conclusão é que saber fazer perguntas básicas transforma um aluno de um simples respondedor para alguém capaz de conduzir uma conversa. Com poucas estruturas, já é possível pedir informações, conhecer pessoas e lidar com diversas situações cotidianas. Conversas básicas. A conversa básica é uma capacidade de participar de diálogos simples sobre assuntos cotidianos, utilizando os vocabulários comuns e estruturas gramaticais elementares. É um dos primeiros sinais que o estudante consegue usar o inglês para se comunicar de forma prática. Dentre os elementos que envolvem uma conversa básica estão cumprimentar pessoas, apresentar-se, falar sobre si mesmo, fazer e responder perguntas simples e expressar gostos e preferências, além de falar sobre rotina e informações pessoais. Olha só um exemplo de uma conversa básica. A primeira pessoa começa o diálogo falando: Hi, what's your name? E a segunda pessoa responde: My name is John. And you? I'm Maria. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Brazil. As conversas básicas ocupam essa posição no nosso iceberg
justamente porque envolve tudo aquilo que a gente já havia discutido, com exceção do Simple Present. Então, as habilidades necessárias são vocabulário essencial, frases simples, verbo to be, perguntas básicas e o Simple Present, que a gente já vai falar logo em seguida. Limitações. Nessa fase, o estudante geralmente comete erros gramaticais com frequência, tem dificuldade para entender falantes rápidos, possui vocabulário limitado e precisa pensar antes de responder. O que não é uma coisa ruim para se fazer, tá? Pensar antes de responder. Mesmo assim, o estudante de inglês nessa fase já consegue transmitir informações importantes e interagir em situações simples. A conversa básica não existe perfeição gramatical. O objetivo principal é conseguir trocar informações e ser compreendido. Muitos estudantes acreditam que precisam dominar toda a gramática para conversar, mas na prática, poucas estruturas e algumas centenas de palavras já permitem manter uma interação simples em inglês. Simple Present. O Simple Present é um dos tempos verbais mais importantes do inglês. Ele é usado para falar sobre hábitos, rotinas, fatos, opiniões e situações que costumam acontecer com regularidade. A estrutura consiste em sujeito mais verbo principal mais complemento. A regra principal exige a atenção para os pronomes na terceira pessoa do singular, he, she e it. Adiciona-se ES para verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. Para verbos terminados em consoante mais Y, retira-se o Y e adiciona-se o IES. E aqui temos alguns exemplos em frases. He goes to school every day. She does her homework at night. It watches everything. He watches the car on Sundays. She fixes the computer. Conclusão. O Simple Present costuma ser o primeiro tempo verbal realmente produzido para a comunicação. Com ele, o estudante deixa apenas de se apresentar e passa a conseguir descrever sua rotina, seus gostos e aspectos do mundo ao seu redor, ampliando assim a sua capacidade de comunicação em inglês. Shadowing. O shadowing é uma técnica de aprendizado de idiomas que consiste basicamente em ouvir um áudio e repetir o que é dito quase simultaneamente, tentando copiar a pronúncia, a entonação, o ritmo e a velocidade do falante. Como funciona? Ouça uma frase, repita imediatamente após ouvi-la ou junto com o áudio, pode até pausar também, tá pessoal? Tente imitar a pronúncia e a entonação do falante e repita o processo várias vezes. Eu tô usando bastante esse processo aqui para aprender russo, tá? E é muito legal porque tanto consiste na repetição quanto também você se acostumar com a língua falada, mas reproduzir a forma como elas são pronunciadas e fazer com que a parte motora do seu aparelho vocal se acostume com os padrões que não existem no seu idioma natal. Dentre os benefícios dessa técnica, vocês vão ter a melhora da pronúncia, o desenvolvimento e a compreensão auditiva, o aumento da fluidez, ajuda na memorização de estruturas e expressões, e vocês também vão se acostumar ao ritmo da língua natural do inglês, né? No dia a dia, vamos dizer assim. Estudos sobre aprendizados de línguas indicam que o shadowing pode contribuir para o desenvolvimento da compreensão auditiva, da pronúncia e da fluência oral, principalmente quando combinado com exposição frequente do idioma. Conclusão, o shadowing não substitui o estudo de gramática ou vocabulário, mas funciona como uma ponte do conhecimento teórico e a fala real. Ao imitar constantemente falantes nativos, o estudante começa a internalizar padrões de pronúncia e estruturas da língua de forma mais natural. E agora saímos da camada 1 e vamos para a camada 2. Camada 2. A superfície. Alfabeto e soletração. O alfabeto e a soletração são uma das primeiras habilidades desenvolvidas por estudantes de inglês. Eles permitem identificar letras, escrever palavras corretamente e comunicar informações importantes como nomes, endereços e e-mails e senhas. O alfabeto em inglês consiste de 26 letras do alfabeto latino, ou seja, é o mesmo ABC que a gente tem no português, A, B, C, D, E, F, G, H. Soletrar significa dizer ou escrever uma palavra letra por letra, como por exemplo temos a palavra John. Soletrando, que traduzindo para o inglês seria spell, seria J, O, H, N. E aqui temos outro exemplo também, Brasil, né? Brazil. B, R, A, Z, I, L. A soletração vai ser basicamente utilizada para apresentações pessoais, atendimento ao cliente, ligações telefônicas, reservas de hotéis e passagens.
Dentre as dificuldades comuns, a gente tem confundir letras parecidas na pronúncia, como B e D, M and N, E and I, que eu me confundo essas até hoje, que é muito parecido. Tipo, o I em inglês não é I, é E, então, enfim. G and J. Aprender o alfabeto parece simples, mas é uma habilidade essencial para a comunicação básica. A soletração ajuda o estudante a lidar com nomes, palavras desconhecidas e situações do cotidiano, servindo como uma das primeiras bases para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da pronúncia em inglês. Números e datas. Os números e as datas estão entre os conteúdos mais úteis para um iniciante, pois aparecem constantemente em situações do dia a dia, como informar a idade, falar sobre horários, preços, aniversários e compromissos. Temos os números básicos que vão do 0 ao 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. As centenas e milhares. 100, 1000, 1 million. E olha só alguns exemplos envolvendo números. I am 18 years old. My phone number is... And then you say the phone number. It costs $10. The class starts at 8 a.m. E pequeno detalhe sobre o uso de datas em inglês. Uma diferença importante é que nos Estados Unidos a ordem mais comum é mês, dia e ano. Como por exemplo, July 4, 2026. Dentre os erros mais comuns, a gente tem confundir o 13 com 30. Basicamente se atentem aí no sufixo, né? Um vai ser 13. Vai ser o teen, né, os números jovens, e o outro vai ser 30, vai ter esse ri no final. Confundir a ordem das datas entre o português e o inglês, esquecer que os dias da semana e os meses começam com a letra maiúscula em inglês. Conclusão: dominar os números e as datas permite ao estudante lidar com muitas situações reais do cotidiano. Mesmo com pouco vocabulário, saber informar a própria idade, entender horários, falar sobre datas e lidar com preços já é um representante de um grande avanço em comunicação da língua inglesa. Duolingo. O Duolingo é uma das plataformas de aprendizagem de idioma mais populares do mundo e, para muitas pessoas, representa o primeiro contato com o estudo de inglês. O seu método é baseado em lições curtas, exercícios gamificados, repetição espaçada e metas diárias, tornando o aprendizado mais acessível e motivador para os iniciantes. O Duolingo vai te ensinar coisas como vocabulários básicos, frases simples, gramática introdutória, leitura, escuta, escrita, pronúncia básica, esses tipos de coisa. Os pontos fortes do aplicativo é que ele é gratuito e acessível, fácil de usar, incentiva a consistência através das sequências de streaks, né, à medida que você vai ficando lá, mais dias são marcados. Ajuda a criar o hábito de estudar diariamente e é excelente para iniciantes. Já que eu falei dos pontos fortes, vou falar de algumas limitações. Não desenvolve a fluência sozinho. Ele não vai te ajudar a desenvolver a fluência sozinho, só o aplicativo. A fala costuma receber menos atenção do que as outras habilidades. Algumas frases podem permanecer artificiais ou pouco frequentes e não substitui a exposição real ao idioma. Claro, né? É um aplicativo, pessoal. Você tá falando ali com um robô, com uma máquina. Estudos indicam que aplicativos como o Duolingo podem contribuir para o desenvolvimento do vocabulário, da leitura e da compreensão básica do idioma, especialmente quando utilizados de forma consistente. No entanto, a maioria dos pesquisadores e professores concordam que ele funciona melhor como complemento. Eu concordo que para iniciantes o Duolingo é excelente, mas além de usar o Duolingo, é necessário usar outros métodos e meios para aprender um novo idioma. Aprender com música, jogos, filmes, série, esse tipo de coisa, sabe? Como conclusão, temos que o Duolingo não é um atalho para a fluência nem um método milagroso. Seu principal valor está em criar consistência e fornecer a introdução acessível para o inglês. Quando combinamos o Duolingo com leitura, escuta, conversação e contato real com o idioma, ele pode ser uma ferramenta extremamente útil no nosso processo de aprendizagem de um novo idioma. Artigos. Os artigos são as palavras que acompanham substantivos e ajudam a indicar se estamos falando de algo específico ou não. Em inglês, existem 3 artigos principais: a, an e the. Artigos indefinidos.
a e an. Os artigos a e an significam um ou uma. Vai depender do que você está falando exatamente. O a sozinho, né, sem um acompanhamento do n, ele vai ser usado com sons consonantais. A book, a car, a student. E o an, ele vai ser utilizado com sons vocálicos, como an apple, an orange, an hour. Isso ocorre justamente para a língua fluir mais na boca do falante. E claro que existem exceções. A university, por exemplo. A gente não fala em university. An honest person. O H não é pronunciado e nesse exemplo a gente vai pelo som, que parece o som de O. Artigo definido the. O artigo corresponde a, o, a, os, as em português. E ele é utilizado quando falamos de algo específico ou que já conhecemos pelo contexto. The book on the table is mine. The teacher is absent today. I saw a dog. The dog was very friendly. Dentre os erros mais comuns com os artigos estão omitir artigos quando eles são necessários, usar the em situações genéricas e escolher a ou an pela letra ao invés da pronúncia. Os artigos aparecem constantemente em inglês escrito e falado. Apesar de parecerem simples, são das áreas que mais causam erros pelos estudantes, pois as regras nem sempre correspondem às que temos em português. Como conclusão, os artigos são uma das primeiras regras gramaticais estudadas por iniciantes. Dominar o uso de a, an e the ajuda a construir frases mais naturais e compreender melhor como o inglês se organiza, as informações se organizam no inglês. Plural dos substantivos. O plural dos substantivos é uma das primeiras regras gramaticais aprendidas em inglês. Ele permite indicar que há mais de uma pessoa, objeto, animal ou ideia. Na maioria dos casos, basta adicionar a letra S no final do substantivo. Como exemplo, temos book, que se transforma em books, car, cars, dog, dogs, student, students. Porém, para quase toda regra, há uma exceção. Alguns substantivos recebem ES, geralmente quando terminam em S, SS, SH, CH, X ou Z. Olha aqui alguns exemplos. Bus, buses. Class, classes. Watch, watches. Box, boxes. Quando o substantivo termina em consoante mais Y, o Y é substituído por IES. Ou seja, olha aqui alguns exemplos. Baby se transforma em babies. Ele tira o Y e coloca IES. City, cities. Country, countries. Além disso, ainda temos a vogal mais o Y. Se houver uma vogal antes do Y, apenas adicionamos o S. Como aqui nos exemplos, ó. Boy, boys. Toy, toys. Day, days. E para complementar esse assunto, a gente tem os plurais irregulares em inglês. Man, man. Woman, women. Child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. O plural aparece em praticamente todas as conversas e textos no dia a dia. Sem ele, torna-se muito difícil de expressar quantidades e compreender informações básicas. A conclusão é que o plural dos substantivos é uma das primeiras portas de entrada para a gramática inglesa, mas as exceções mostram que até os conteúdos aparentemente fáceis podem esconder detalhes importantes do idioma. Possessivos. Os possessivos são palavras e estruturas usadas para indicar posse, pertencimento ou relação entre pessoas e objetos. Eles estão entre os elementos mais frequentes do inglês cotidiano. Pronomes possessivos são utilizados antes de um substantivo para indicar a quem algo pertence. Então a gente vai ter o pronome I, com seu equivalente ao possessivo my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Olha aqui alguns exemplos. My name is John. Her car is new. Their house is big. Our teacher is friendly. Pronomes possessivos. Também existem formas que substituem o substantivo. Temos o pronome I e o equivalente ao possessivo é mine. You, yours. He, his. She, hers. It não tem um correspondente em si. We, ours. They, theirs. Olha aqui alguns exemplos. This book is mine. The house is theirs. Is this pen yours? E não vamos se esquecer do possessivo com apóstrofo S.
Outra forma de indicar posse é colocar um apóstrofo S ao dono do objeto. E a gente vê muito isso no Brasil, aqui nos comércios e lojas e tudo mais. Ou seja, se você se chama David, você pode colocar David Store, a loja de David. Dentre outros exemplos estão John's Car, Mary's Book, The Teacher's Office. E a pequena regrinha sobre os possessivos com S é que, quando o substantivo já termina em S, geralmente adicionamos apenas o apóstrofo. The student's classroom, my parents' house. Tá vendo? Ó, como termina em S, a gente não vai colocar outro apóstrofo S, então só fica o apóstrofo ali indicando posse. E já que estamos aqui, cuidado, tá? It's é possessivo e it's com apóstrofo S é a contração do it is. Os possessivos aparecem constantemente em apresentações pessoais, descrições, conversa com familiares e situações do cotidiano. A conclusão é que os possessivos permitem que o estudante fale sobre sua família, seus objetos, seus amigos e suas relações com outras pessoas. Apesar de serem um conteúdo introdutório, estão presentes em praticamente todas as conversas do dia a dia. A conclusão é que os possessivos permitem ao estudante falar sobre sua família, seus objetivos, seus objetos, amigos, suas relações com outras pessoas. Apesar de serem um conteúdo introdutório, estão presentes em praticamente todas as conversas do dia a dia. Verbos básicos. Os verbos básicos são as palavras que expressam ações, estados ou acontecimentos. Eles estão entre os elementos mais importantes do vocabulário, pois permitem ao estudante comunicar o que faz, o que sente, o que pensa e o que deseja. O que são verbos? Verbos descrevem ações ou estados. Por exemplo, to eat, comer, to drink, beber, to go, ir, to come, vir. To live, morar. To work, trabalhar. Se a gente tirar o to daqui, a gente vai tirar o ER que tem ali, né? No exemplo aqui, to eat, comer, se a gente tirar o to, vai virar só come. Exemplos em frases. I eat breakfast every morning. She studies English. We live in Brazil. They play soccer on weekends. Sem os verbos, é impossível construir frases completas. Eles permitem falar sobre ações, hábitos, rotinas, desejos e experiências. E a gente não pode esquecer dos erros comuns, tá? Confundir verbos parecidos como say e tell, see e look, hear e listen. Que em português a gente fala geralmente da mesma maneira, mas se a gente observar aqui, ó, hear e listen, tem uma diferença entre escutar e ouvir. E também acontece muito do pessoal esquecer a regrinha da terceira pessoa. Ao invés de falar he works, ele fala he work. Além disso, estudos de frequência lexical indicam que um pequeno grupo de verbos muito comuns aparece repetidamente em conversas e textos. Aprender esses verbos de alta frequência no idioma oferece um grande retorno para a compreensão e a comunicação inicial. A conclusão é que os verbos básicos são motor da comunicação. Conhecendo algumas dezenas dos verbos mais frequentes, o estudante vai conseguir descrever sua rotina, expressar preferências e participar de conversas simples, o que vai contribuir cada vez mais e mais para o estudante estar desenvolvendo a língua inglesa. Preposições básicas. Esse assunto, pessoal, é um pouco complicado, tá? Eu até coloquei preposições básicas porque existem várias. As preposições são palavras que conectam outras palavras na frase e indicam relações de tempo, lugar, direção e movimento. Embora sejam pequenas, estão entre os elementos mais frequentes e desafiadores do inglês. Nas preposições de lugar temos in, em ou dentro de, usada para indicar que algo está dentro de um espaço. Olha aqui alguns exemplos. The keys are in the bag. She lives in Brazil. Temos também a preposição on, que significa em ou sobre, usada quando algo está sobre uma superfície. The book is on the table. Essa daqui é clássica, tá? The picture is on the wall. E por último, temos at, em, utilizada para locais específicos. I am at home. She is at school. E agora, como preposição de tempo, in, usada para meses, anos, períodos longos, enfim. In January, in 2026, in the morning. On, para dias e datas. On Monday, on my birthday, on July 4th. At, para horários específicos. Vocês notam aí, pessoal, que tem uma cadência, né? Vai geral, mais ou menos geral, e ali no final tá específico, né? O at. At 8 o'clock, at midnight, at noon.
Só existe um meio-dia, vamos dizer, no dia. Então, vocês vão usar at. E eu abri um pequeno parênteses aqui para as preposições de movimento. To, from, into, out of. Exemplos. I am going to school. She came from Canada. The cat jumped into the box. Olha aqui alguns erros comuns, pessoal. Como as preposições nem sempre correspondem às do português, muitos estudantes vão tentar traduzi-las literalmente, o que é um erro do caramba, tá? Por que são importantes as preposições? As preposições, elas aparecem em praticamente todas as conversas e textos. Elas ajudam a indicar onde algo está, quando algo acontece e para onde algo se move. E antes de concluir as preposições, eu quero fazer um pequeno teste aqui com vocês, tá? Vamos imaginar que vocês estão dentro de um ônibus. Qual a preposição correta? I'm in the bus, I'm at the bus or I'm on the bus. A resposta mais natural seria I'm on the bus. Mas aí você vai se perguntar, caramba, mas in não significa dentro? E sim, mas só que tem uma regrinha no inglês que para transportes públicos você vai utilizar on. Pois é, eu falei para vocês que era complicado. Então você vai utilizar on the bus, on a train, on a plane, on a ship. Nem sempre essa lógica do português ela vai se aplicar aqui no inglês, por isso que eu falo para não traduzir. Olha aqui outro exemplo legal, pessoal. Quando vocês estão no cinema, como é um lugar específico, vocês vão dizer I'm at the cinema. Nesse caso, o at vai enfatizar que o cinema é um local específico. Mas ao falar de uma mochila, por exemplo, que você esqueceu no cinema, você diria My backpack is in the cinema. Aqui utilizamos o in porque estamos destacando que a mochila está fisicamente dentro do prédio ou da sala do cinema. Esses exemplos mostram que as preposições não dependem apenas da tradução para o português. Muitas vezes elas refletem a forma como o falante de inglês enxerga a situação. Por isso, mesmo sendo um conteúdo de preposições básicas, chega a ser um pouco difícil. A minha conclusão é que as preposições costumam parecer simples no início, mas rapidamente mostram a sua complexidade. Como nem sempre seguem a lógica do português, elas exigem prática, exposição constante ao idioma e parar de usar a tradução. Simple Past. O Simple Past é um tempo verbal utilizado para falar sobre ações, eventos ou situações que aconteceram e terminaram no passado. Ele representa um grande passo na aprendizagem do inglês, pois permite que o estudante conte histórias, descreva experiências e fale sobre acontecimentos passados. Por exemplo, I visited London last year. She arrived home, ate dinner, and went to bed. I was a child. I play soccer every day. Para verbos irregulares, a gente vai utilizar ed no final, como em work, que se transforma em worked, study, studied, watch, watched, play, played. Verbos terminados em e, a gente vai adicionar um d no final. Então, live, lived. Like, liked. Quando a gente tem uma consoante mais y no final, a gente vai trocar o y por ied. Study, studied. Try, tried. E aqui seguem alguns exemplos de frases na afirmativa, negativa e interrogativa. I worked yesterday. Já na negativa, I didn't work yesterday. A gente vai adicionar o did not or o didn't, né, que é a contração. Na interrogativa, utilizamos o did, mais o sujeito, mais o verbo na forma base. Did you work yesterday? Um erro muito comum que acontece é você utilizar dois passados na mesma frase. Como assim, professor? She didn't study it. O correto seria she didn't study, porque o did já representa passado. E com os verbos irregulares? Nem todos os verbos seguem a regra do ed, como go, que se transforma em went, eat, que se transforma em ate, see, que se transforma em saw, e come, que se transforma em came. Como existem muitos verbos irregulares, pessoal, meu conselho é que vocês estudem eles separadamente e que aprendam pouco a pouco. Mas enfim, o passado é essencial para a comunicação. Grande parte das conversas envolve falar sobre experiências, viagens, acontecimentos recentes e memórias. O Simple Past é um dos primeiros tempos verbais que realmente expandem a capacidade de comunicação do estudante. Com ele, o aluno deixaria de falar apenas sobre o presente e passa a relatar sobre acontecimentos, experiências e momentos importantes de sua vida, aproximando-se assim cada vez mais do uso real do idioma. Verbos irregulares. Os verbos
verbos irregulares são verbos que não seguem a regra padrão do ED para formar o passado. Em vez disso, eles possuem formas próprias que precisam ser aprendidas e memorizadas. Como anteriormente dito, os verbos regulares são verbos com ED no final. Ou seja, eles vão seguir essa regrinha. Então, work, worked, play, played, watch, watched. Os verbos irregulares são diferentes. Eles vão mudar. Go, went, eat, ate, see, saw. Por isso não existe uma regra universal para formar o passado desses verbos. Olha só alguns verbos irregulares comuns. A gente vai ter primeiro o infinitivo, o be, e aqui no passado, was, were. Go, went. Come, came. See, saw. Eat, ate. Enfim, dentre outros. Olha só alguns exemplos em frases. I went to school yesterday. She ate pizza for dinner. We saw a beautiful sunset. Embora sejam chamados de verbos irregulares, alguns vão apresentar padrões e similaridades. Drink, drank. Swim, swam. Ou então, keep, kept. Sleep, slept. Feel, felt. Esses padrões vão ajudar vocês a memorizarem um pouco mais os verbos irregulares. Estudos sobre frequência lexical mostram que muitos dos verbos mais utilizados na língua inglesa são justamente irregulares. Isso é explicado porque eles aparecem tão cedo no aprendizado e porque você tem que dominar eles para ter uma grande compreensão e uma comunicação boa, em inglês. Conclusão: os verbos irregulares costumam assustar os iniciantes por não seguirem uma regra única. No entanto, muitos deles aparecem diariamente em conversas, músicas, filmes e textos. Com exposição constante e prática, suas formas acabam se tornando mais naturais, assim como acontece com as palavras mais comuns do idioma: comparativo e superlativo. Os comparativos e superlativos são as estruturas utilizadas para comparar pessoas, objetos, lugares e ideias. Eles permitem indicar diferenças, semelhanças e extremos, tornando a comunicação mais precisa e detalhada. Geralmente, adicionamos ER e utilizamos o than, que é a comparação, Tall, que é alto, vai se tornar taller. Fast, que é rápido, vai se tornar faster. Small, vai se tornar smaller, que é mais pequeno, vamos dizer assim. Olha só alguns exemplos aqui. John is taller than Mike. This car is faster than that one. My house is smaller than yours. Tá vendo? O than é usado aqui como comparação. Mas minha casa é menor do que a sua. Esse do que é uma comparação. Adjetivos longos. Utilizamos more mais o adjetivo. More beautiful, more expensive, more interesting. This book is more interesting than that one. A gente está fazendo uma comparação. Olha só outra comparação aqui, A plane is more expensive than a bus. Superlativos. Os superlativos são utilizados quando queremos destacar algo como o mais ou o menos de um grupo. Vocês vão entender. E detalhe é que a gente vai adicionar o the quando a gente tem o IST. Olha só. Tall, the tallest, o mais alto. Fast, que é rápido. The fastest, o mais rápido. Small, pequeno. The smallest, o menor. Exemplos. This is the fastest car here. Esse é o carro mais rápido daqui. Adjetivos longos. Utilizamos o the most mais o adjetivo. The most beautiful, o mais bonito. The most expensive, o mais caro. The most interesting, o mais interessante. E claro, a gente vai ter irregularidades. Então a gente vai ter na seguinte ordem: adjetivo, comparativo e superlativo, ok? Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Olha aqui alguns exemplos, This book is better than that one. He is the best player on the team. Today is worse than yesterday. Dentre os erros comuns, a gente vai ter alguns usos indevidos, como more taller, que é mais alto, se a gente traduzir isso literalmente, mas em inglês eles vão falar taller. Ou então, the most fastest, o mais rápido. A gente só vai falar the fastest. Mas, enfim, os comparativos e superlativos marcam uma evolução importante no aprendizado do inglês. Com eles, o estudante deixa de apenas descrever as coisas e passa a compará-las, tornando a sua comunicação mais rica, precisa e próxima da forma como os nativos se expressam. Mas enfim, pessoal, essa foi a parte 1 do nosso iceberg com a camada 1 e 2. Se vocês querem a parte 2 com a camada 3 e 4, deixa o like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aí que, sei lá, vocês se interessaram ou chamou particular
particularmente o interesse de vocês. O meu Instagram vai estar aqui na descrição para quem quiser ter aula particular de inglês comigo, ou até de espanhol, de italiano, francês, enfim. Cara, não se esquece de deixar o like e comentar, isso me deu muito trabalho, cara, eu tô muito cansado aqui. Mas enfim, this is the English Domain signing up from another video. See you guys next time.